A gente vai falar agora sobre o coletivo O Amor Vence, com o teólogo e criador desse coletivo, Tuco Egg, que está aqui com a gente. Obrigado pela participação, Tuco. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu agradeço também o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Por que você criou, né? O que te motivou a criar esse coletivo e principalmente qual é o objetivo dele? Esse coletivo nasceu como ideia em 2017 para 2018 e começou a ser construído nesse período, que foi um período em que a gente começou a ver, eu pelo menos, enfim, em geral, começou a se perceber de maneira mais clara um ressurgimento, um levante assim, muito conservador dentro do ambiente cristão, muito reacionário, conservador, que estava vindo com muita força, muita intensidade. E a gente achou que seria importante colocar uma outra perspectiva, também do ponto de vista cristão, mas fora desse mundo, ou desse ambiente tão conservador e exageradamente conservador e moralista e reacionário. E desde desse início até agora, né, como é que tem sido esse movimento? Ele é um movimento pequeno, né? A gente começou ele aqui em Blumenau, a gente tem movimentos irmãos pelo Brasil afora, né, com outros nomes, alguns até com o mesmo nome que foi emprestado lá em Goiânia, tem um grupo lá com um amigo meu, também chama o Amor Vence, e nomes semelhantes que estão espalhados por aí, tentando estabelecer essa outra perspectiva do ponto de vista cristão. Não é fácil, porque o movimento que se levantou, esse movimento ultraconservador, ele é muito barulhento, tem sido muito barulhento. Ele tem uma voz muito forte, especialmente nas grandes mídias. Tem gente com muita influência com esse tipo de discurso e que está crescendo bastante. Então a gente sofre bastante. Enfim, muita gente não gosta do que a gente diz, muita gente não gosta do que a gente tenta propor como visão de fé. E o que defende o movimento Amor Vence, né? Ele defende um grupo, ele defende uma ideologia, o que ele defende? Ele defende uma visão da fé cristã a partir da figura de Jesus Cristo. Com a ideia de que a figura de Jesus Cristo se sobrepõe à leitura rígida do texto bíblico. Toda vez que o texto bíblico parece violento, é porque a gente tem que botar um pé atrás e olhar para Jesus. E pensar, mas como é que esse texto combina com a figura de Jesus? Porque a fé, nós não somos... A nossa fé não é bíblica, a nossa fé é cristã. A Bíblia é fundamento da fé, a gente busca as coisas lá, né? É um texto base para a fé. Mas a fé cristã é na figura de Cristo, na pessoa de Jesus. Então a pessoa de Jesus não combina com esse moralismo violento, bruto, que condena, que julga. E o próprio texto bíblico ensina que a gente não deve julgar, nem condenar, para a gente não ser julgado nem condenado. O texto diz isso. Aliás, aproveitando essa tua fala, sábado a gente teve o piquenique da inclusão, né? Mais uma edição do movimento LGBT+, e houve ali uma manifestação das pessoas quando chegaram no local, que encontraram algumas mensagens, inclusive textos bíblicos aí, alusivos a uma manifestação contrária àquele encontro que estava sendo realizado, né? E você conversou com as pessoas lá, né? Utilizando justamente esses textos, né? Isso, eu fui convidado para esse piquenique da ONG Mães do Amor, que aconteceu já mais de uma dezena de vezes, e dessa vez elas me convidaram para participar justamente por causa do Amor Vence, né? Fui lá como parte do coletivo. O Amor Vence para
falar sobre o amor de Jesus, fora da perspectiva ultraconservadora e tal. E foi isso. Quando a gente chegou lá, mesmo antes de eu chegar lá, eu já soube que estava cheio de folhetos espalhados no local onde o evento aconteceria, com mensagens bastante fortes e uma interpretação bastante conservadora e bastante fundamentalista do texto, querendo acusar as pessoas que estavam lá de serem pessoas especialmente problemáticas, né? Pessoas que teriam alguma coisa, né, filhos do diabo. Até no texto estava escrito, eu achei até engraçado, porque no folheto estava escrito filhas do diabo, e é justamente um grupo que não gosta mesmo desse neutro aí, né? Sim. Mas eu não sei se foi um erro de escrita, ou se eles fizeram de propósito isso, mas condenando as pessoas, condenando quem estava lá. E foram lá no evento, né? O evento acontecia lá, esse folhetinho estava justamente no dia do evento, no local do evento, fixado ali. Então, parecia de uma maneira bastante clara que era uma provocação muito grande ao evento que ia acontecer, e que era um evento pacífico, de um grupo chamado Mães do Amor. Com todo o teu conhecimento, teólogo que você é, estudioso da teologia, há uma explicação por que vem crescendo, né, esse ódio pelas diferenças? Aqui a gente está falando de diferenças sexuais, diferenças políticas, diferenças ideológicas. A gente vê eu não sei se é uma percepção, ou se não é uma realidade, é só uma percepção pessoal. Mas a gente vê muito ódio, né, muita faísca no meio desses relacionamentos em diferenças, né? Uhum. Há uma explicação para isso? E não é uma coisa nossa única, não. A gente vê mundo afora. Exatamente. Não é uma coisa característica do Brasil, né? Parece que o ser humano está se encaminhando assim, né, numa totalidade para isso. Né? Não há mais uma conversa sobre diferenças, e sim uma discussão, uma revolta, um ódio por diferenças. Eu, além de ser formado em teologia, eu trabalho com comunicação, né? Sou professor de comunicação. E eu acho que a comunicação explica isso melhor do que a teologia. Uhum. Porque eu acho que é um evento que é fruto ou resultado do mau uso que estamos fazendo ainda das novas tecnologias de comunicação. Da liberdade da comunicação que a gente ganhou, né? Agora todo mundo tudo é individual. Comunicador. Não, tudo é individual, né? E você está protegido dentro de uma redoma quando você se expressa, e a sua expressão não atinge mais só quem está te ouvindo na sua frente, mas atinge Sim. uma multidão de pessoas. Você se sente protegido para dizer qualquer coisa, porque não vai ter uma reação, coisas que você não diria jamais na frente de alguém, olhando nos olhos. Você passa a ter coragem de dizer. E cria-se esse ambiente, esse clima no mundo virtual. Em princípio, no mundo virtual, começa ali, mas ele vai vazando, né? Ele não se reduz, ele vai contaminando a sociedade de tal forma que ele começa a se expressar fora também. Então, eu acho que essa violência que a gente está vivendo hoje, esse recrudescimento da violência, tem tudo a ver com um uso que a gente espera que a gente evolua na habilidade de lidar com as novas tecnologias de comunicação, as tecnologias, as ferramentas de comunicação, de internet, online, celular, os dispositivos móveis, tudo isso, que a gente evolui e saiba usar isso com mais humanidade, porque a gente se desumanizou ao usar essas ferramentas tecnológicas. A tecnologia nos desumanizou. Nós precisamos de um trabalho muito grande para humanizar as tecnologias, voltar a nos humanizar e humanizar o uso da tecnologia. Pode ser uma fase de passagem que a gente está por ter todas essas novidades, essas facilidades. Você divulga alguma coisa, vem pessoas que você nunca viu nem conhece apoiando, isso te dá mais moral para você continuar com aquilo, né? Vai criando redes, antigamente seitas, hoje redes.
E isso pode ser uma passagem, e a gente tem que aprender com isso. Nós temos muito ainda que aprender com isso. Eu acredito que sim, totalmente, muito a que aprender. Eu acho que se vai ser uma passagem, eu espero muito que seja. Se vai ser, eu não sei, mas eu acho que há potencial de aprendizado. Porque é uma novidade muito, muito recente o uso dessas tecnologias, e a forma que a gente está usando essas tecnologias é a pior possível. Forma e para quê, né? Isso, a forma e o objetivo. Mas há a esperança de que a gente vá aprendendo a regular essas ferramentas, a gente vá aprendendo, as novas gerações vão aprendendo a usar isso com um pouco mais de inteligência e humanidade do que nós, mais velhos, temos usado. Que eles consigam se libertar dessa onda de brutalidade assim, que vem a partir do uso dessas ferramentas. O público LGBT, ele tem espaço na religião, nas igrejas? Como é isso? Você é pastor, né? Tem espaço para esse público na religião? Olha, na igreja, por exemplo, então, vamos botar lá. Eu falei com um pastor esses dias, né? E ele disse para mim, cara, a gente tem que receber esse público, né? A gente tem que receber 2 mulheres com uma criança, 2 homens com uma criança e tratá-los como um casal normal. Mas é difícil, né? Tipo, você está querendo quebrar um paradigma aí, isso. Né? Porque a religião, eu acredito que assim, alguns redutos, alguns ambientes têm se esforçado para acolher. Mas é ainda uma minoria. Isso não vai forçar, por exemplo, esse público a criar a própria religião? A própria religião, não sei, mas a igrejas, sim. Eles têm feito isso já, né? Já existem igrejas LGBT, que foram criadas por LGBTs, que são cristãos, e que queriam viver a fé deles, e que não tinham onde, não tinham como. E o que eles fizeram foi criar igrejas onde eles conseguiam... Seus próprios templos, né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que é ruim separar. É ruim, porque eles não são um grupo separado da sociedade, eles são parte da sociedade. A igreja não pode se separar desse jeito. É como se daqui a pouco nós tivéssemos que ter escolas específicas. Sim, né? Não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, é uma saída que eles têm encontrado para conseguir viver a fé deles. Porque a tua pergunta original, tem espaço para eles? Cara, alguns grupos estão tentando, mas é muito pequeno ainda. Uhum. E mesmo entre os que tentam, a maioria estabelece ainda algumas diferenciações do tipo, ok, nós vamos acolher você, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E aí varia de grupo para grupo, tem grupo que tem mais restrição, tem grupo que tem menos, mas sempre tem alguma restrição que faz com que eu te aceito no sentido de que eu te tolero, não no sentido de que eu te recebo como meu irmão de fé, mas no sentido de que eu te tolero aqui, desde que você cumpra aqui alguns requisitos. E o que é péssimo, né? Porque é chato ser acolhido assim, né? Ninguém gostaria de ser acolhido dessa forma. E muitas vezes desiste, né? E vai criando sua própria igreja, né? Seu próprio templo com os seguidores. A gente pode evoluir? Há espaço para a gente evoluir nesse sentido? Ou essa questão que você falou da intolerância está crescendo cada vez mais e cada vez está se fechando mais esse ciclo? Não, porque a resposta, né? Ao mesmo tempo que a intolerância cresce também o movimento de combate à intolerância. E esse movimento que combate a intolerância cresce de várias formas, e inclusive mudando o jeito de pensar. E eu sou um exemplo disso. Eu sou fruto de uma igreja cristã conservadora e cheia de preconceitos. Foi o meu contato com a intolerância que fez com que eu parasse e dissesse, puxa vida, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso buscar dentro da minha fé resposta para isso, para esse jeito de agir com o outro, que é um jeito bruto, que é um jeito que condena o outro sempre, por ele ser quem é, não é por...
ser condenado por ser quem você é muito triste. É muito, ou pior do que triste, é muito violento. É muito violento. Mesmo que a condenação seja... É estranho isso, mas às vezes a condenação pode ser amorosa. Vir com palavras amorosas. Mas o que ela diz é que você não pode ser quem é. Isso é uma brutalidade. Então, ser confrontado com isso fez com que eu fosse buscar respostas. Como é que eu posso responder isso? E eu descobri respostas incríveis dentro do texto bíblico, dentro da minha fé, que tem tudo a ver com a minha fé, que não agridem minha fé em nada, e que me fazem acolher o outro do jeito que ele é, e dizer, cara, você é meu irmão, você é como eu, igual a mim, estamos juntos. Você tem espaço na minha comunidade de fé para ser quem você é, do jeito que você é, e será acolhido assim, integralmente. Isso é resposta ao movimento violento que foi surgindo, bruto que foi surgindo, de acusação. A resposta é que outras coisas estão surgindo para confrontar esse movimento. Então, eu acho que, junto com o que tem de ruim, coisas muito bonitas estão também surgindo. É possível a gente crescer nesse sentido, então. Eu acho que é. E é importante isso, né? Os dois lados, né? Se Sim, entenderem, né? Sim. E para a gente crescer nesse sentido aí, o que é muito importante. Qual é a igreja que o senhor é pastor? Eu sou pastor de uma comunidade de fé chamada Caminho da Graça. É uma igreja sem o formato tradicional de uma igreja. Ela se reúne, tem no Brasil inteiro. Mas a maioria dos grupos se reúne nas casas de forma mais orgânica, um pouco do que a estrutura normal que você espera ver quando você vai a uma igreja, né? Sem muita hierarquia, sem muita liturgia, de um jeito mais orgânico, como um grupo de amigos se reúne. É mais ou menos assim. As pessoas que querem conhecer, participar de ações do coletivo, né? Como é que elas podem fazer? Com quem elas entram em contato para conversar, para discutir esse assunto? Se a gente quer evolução, a gente precisa de discussão, Sim, né? Pode entrar em contato comigo. Eu sou Tucueg, é bem fácil, só tem um Tucueg no planeta Terra. Você me acha facinho na internet. Ou pode entrar em contato com o Amor Vence também, que o nosso coletivo aqui chama O Amor Vence SC. Com esse @AmorVenceSC, você acha a gente no Instagram. E como Tucueg, você me acha em qualquer lugar na internet. Estou lá, Instagram, Facebook, essas coisas aí. Esses canais normais aí de contato. E para o amor vencer, em quais as atitudes que nós precisamos ter? A primeira coisa é se desarmar completamente. Baixar completamente as armas e os escudos, se mostrar como e acolher o outro como o outro é. Ter esse olhar de acolhimento, de olhar para o outro e dizer, estamos juntos. Sem armas, sem escudos, como iguais. Aceitar as diferenças. Aceitar, né? as diferenças. E seja elas quais forem, Quais políticas, econômicas, religiosas, futebolísticas. Exatamente. Até no futebol as pessoas se matam. É uma tristeza mais, isso, cara. É uma tristeza, demais. É uma tristeza, né? Aquela moça lá de 19, 20 anos que morreu lá na entrada de uma partida de futebol. Isso é muito triste, né? Muito triste. A gente começa a pensar para onde nós estamos nos encaminhando, né? Que futuro tem pela frente, né? Onde uma coisa que deveria ser uma alegria, uma diversão, uma alegria, acaba virando uma tristeza, né? Uma tragédia para uma família, né? E se voltar para o ambiente da fé, é a mesma coisa. O ambiente da fé que deveria ser um ambiente também de alegria e de amor e de acolhimento, às vezes vira um ambiente de acusação, de palavras hostis contra o outro, de apedrejamento virtual, apedrejamento verbal, que é muito triste também, é triste pra caramba também. É isso aí. Muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui. É importante a gente falar muito sobre isso para evoluir nesse sentido, né?
Obrigado, eu agradeço também. Também concordo, tem que falar, né? Tem que ter espaço para ouvir outras vozes que não sejam as mais brutas, as mais violentas. E agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade. Tucueg, teólogo, pastor, conversando aqui com a gente hoje sobre o coletivo O Amor Vence, 11h34. Repórter Rádio Itaberá, em cima da notícia.